Todo mundo já sentiu aquele frio na barriga de quase congelar. Aquele momento em que a gente para e pensa, não vou conseguir. Uma hora ou outra acontece, é normal. O importante é seguir em frente, com coragem e apoio. Coragem para ousar, para dar o primeiro passo. E apoio de quem realmente está junto de você. A gente acredita no seu potencial. Se joga. Brás Cubas, ensino superior de quem acredita na sua coragem. Boa noite a todos. Sou o professor Marcelo Santana. Boa noite para você aí de casa. Quero agradecer a sua presença. Eu gostaria até de saber se tem alguém online nesse exato momento. Gostaria de saber se vocês estão me ouvindo, se está havendo aí uma interação. Bom, logo a gente já vai saber quantos estarão online com a gente. Muito obrigado pela tua presença, obrigado a presença dos que estão aqui. Eu quero falar um pouquinho aqui da Brás Cubas, né? Aqui é um evento patrocinado pelo Polo da Paulista. A gente tem um prazer e a honra de trazer esse evento aqui para discutir um pouquinho sobre optometria, sobre a óptica, que é justamente o curso lá no Polo Paulista que é oferecido. O Polo Paulista fica aqui na Avenida Paulista, 509, 18º andar. Se você tiver o interesse em visitar a gente, para conhecer o Polo, ver o sorriso ali das meninas que cuidam ali da parte administrativa, da recepção, vai ser um prazer, uma honra recebê-los. Eu quero agora chamar aqui a coordenadora Juliana para que ela possa falar um pouquinho do sistema híbrido para a gente. Olá, boa noite a todos. E aí, todo mundo online? Bom, como o Marcelo me apresentou, meu nome é Juliana Matarésio. Eu sou a coordenadora do curso EAD, né? Na verdade, semipresencial, de ótica e optometria da Brás Cubas. O nosso curso tem uma característica bem diferente, mas bem interessante, né? Que é um curso semipresencial. Então, a gente está acostumado a ver cursos EADs e curso presencial. Nesse caso, ele é um curso que junta as duas modalidades. Então, você tem tanto aulas online como aulas presenciais. O que faz toda a diferença para um curso da área da saúde, não é verdade? Não teria como fazer um curso da área da saúde totalmente online. Nós precisamos examinar o paciente, conhecer, né, o passo a passo, e isso precisa de ter o toque, né, ter a sensibilidade, ter o dia a dia, ter o presencial. Então, um curso semipresencial, ele é um curso ideal para a optometria, para ótica e optometria. Então, essa é a característica do curso de ótica e optometria da Brás Cubas. Ele é um curso semipresencial. Sobre ele ser um curso híbrido, né, que é essa característica do semipresencial, nós teremos amanhã uma apresentação do professor Marcelo só explicando quais são as características de um curso híbrido, certo? Então, convido vocês a assistirem as duas palestras que teremos hoje, do professor Gustavo e do professor Honda, e amanhã do professor Marcelo e do professor Leandro. Sejam bem-vindos. Agora com vocês, professor Gustavo. Estou com o microfone. Boa noite a todos os presentes. Agradeço pelo convite, pela oportunidade. Recebi a informação que nós temos aí aproximadamente 496 pessoas inscritas no curso. Espero que todos estejam online. E acho que o objetivo um pouco falar sobre marketing é falar um pouquinho sobre mercado e um entendimento de como o nosso segmento vem mudando ao longo dos anos. Eu busquei sempre na minha carreira profissional uma formação muito mais de base técnica, e essa formação técnica me trouxe eu descobri que eu precisava conectar técnica e precisava conectar conhecimento mercadológico. Sentia muita falta de profissionais que tivessem esse viés, e eu procurei tentar fazer a união dessas duas coisas. Então, busquei a minha formação de técnica em ótica e optometria, depois fui fazer minhas especializações em marketing, administração de empresas, desenvolvi minha carreira em algumas empresas, grandes empresas do segmento,
mais recentemente na Granvision, que é um dos maiores varejistas óticos do mundo, e hoje atuo na área de relações profissionais da Alcon, que é uma líder mundial em saúde ocular. Busquei a carreira executiva aliada a uma carreira com base técnica para trazer conhecimento e tentar fazer com que as pessoas consigam se conectar melhor com os consumidores. Eu vou começar a apresentação trazendo um pouco uma reflexão antes de iniciar os slides. Essa reflexão, e muitas vezes eu vou pedir desculpas para quem está online, que se eu desviar um pouco o olhar, nós temos pessoas presencialmente aqui, então eu preciso desviar um pouquinho o olhar, senão a palestra vai ficar muito estática. A minha reflexão é o seguinte: há 18 anos atrás eu comecei a trabalhar no setor e acho que muitas coisas mudaram. Nenhum grande fabricante ou nenhuma grande multinacional, seja de lentes oftálmicas, de armações, lentes de contato, elas estavam estabelecidas no setor no Brasil. Quando a gente pensa em grandes redes e líderes hoje no mercado nacional, nenhuma dessas empresas estavam estabelecidas quando a gente pensa e faz a reflexão de 18 anos atrás. Ou seja, quando a gente pensa em mercado, a gente pensa em acesso. Temos ainda alguns gaps muito grandes em termos de mercado, em termos de pessoas que não têm acesso à visão. E um pouquinho da reflexão é falar sobre visão, como ela impacta no dia a dia das pessoas, alguns gaps, ou seja, lacunas de oportunidades que nós temos, e como isso faz com que isso tenha influência no mercado, seja no varejo óptico ou na oferta de saúde visual. Há 18 anos atrás, alguns óculos de marcas conceituadas, grifes internacionais, seja lentes de contato, chegavam a custar 8 salários mínimos. E quando a gente pensa em termos de acessibilidade à renda, a gente normalmente tende a olhar sempre pelo viés negativo. Eu costumo dizer que a gente sempre acredita que os políticos eram mais honestos, que as pessoas elas tinham mais acesso à renda, que elas viviam mais, que a violência era muito menor. Mas quando a gente olha estatísticas, a gente consegue olhar que as pessoas têm mais capacidade de renda. A sociedade tem um monte de problemas, mas as pessoas têm mais capacidade de renda, as pessoas hoje se alimentam melhor do que no passado, as pessoas têm uma expectativa de vida maior e no nosso segmento é a mesma coisa. A gente passa por uma curva de ascensão e de maturidade, que é a consolidação de grandes marcas, a melhoria no acesso à saúde visual, a melhor capacidade de renda das pessoas, pois os produtos óticos, as soluções óticas, elas custam menos comparado ao salário mínimo. E a gente vem percebendo uma mudança muito grande de comportamento do mercado, que é uma retração de preços, que é normal, é uma equalização de oferta e demanda que o mercado vem sofrendo. E isso vai promovendo cada vez mais a acessibilidade às pessoas para que elas possam corrigir a sua visão, que é a raiz. A gente fala de visão, a gente fala de basicamente todo o aprendizado, todo o desenvolvimento cognitivo de uma criança, ela começa com bases visuais. Então nós temos a oportunidade, como profissionais da área da saúde, que tocamos diversos pontos, desde a parte clínica, a parte de varejo, de interação comercial, a gente tem a responsabilidade e desenvolver visão de mercado faz com que a gente possa ofertar de maneira mais transparente, mais segura e mais honesta para o consumidor. Então eu queria trazer uma reflexão, eu vou mostrar um vídeo, vou começar mostrando um vídeo da The Economist. O vídeo está com a legenda em inglês, mas o vídeo é muito impactante, depois eu falo um pouquinho sobre o que o vídeo fala. Para quem não conseguir entender, falando um pouquinho sobre uma experiência que foi feita com algumas pessoas que trabalham com colheita.
Esse vídeo fala basicamente de um experimento com mais de 700 pessoas que trabalhavam com colheita e que não tinham acesso a óculos. O vídeo fala basicamente se os óculos, né, o acesso à visão, quando a gente fala em acesso primário, a gente fala basicamente em óculos. Em países ricos as pessoas usam óculos, em países pobres e com baixa acessibilidade as pessoas têm menos acesso à saúde visual. O impacto disso é de 227 bilhões de dólares na economia global por perda de produtividade. Quando a gente pensa e fala em perda de produtividade, significa que as pessoas que têm déficits visuais, elas têm menos acuracidade no trabalho, elas têm menos precisão, menos velocidade, porque impacta totalmente na tomada de decisão das pessoas. E quando a gente fala em velocidade, acuracidade, isso tem um impacto maior ainda na vida de crianças, que passam por um processo de aprendizado e de interação social muito importante através da visão. Crianças muitas vezes não conseguem desenvolver, crianças sem acesso à correção visual se tornam adultos com déficit de coordenação motora. Adultos que trabalham com, hoje, eu vou trazer algumas estatísticas, adultos que trabalham na frente do computador, além de todos os sintomas visuais, problemas musculoesqueléticos são gerados, as pessoas buscam o tratamento com outros profissionais que não são profissionais da visão, porque acreditam que a causa dos problemas é muitas vezes ortopédico, é muscular. E qual que é o problema? O problema às vezes ele é o quê? Ele é visual. E quando a gente fala de mercado, para a gente entender e falar de mudanças, a gente fala de acessibilidade, preços mais baixos, mais acessibilidade para a população, a gente precisa entender, aí vem a base técnica, que é fazer com que as pessoas entendam que entender saúde visual, déficit visual, problemas de ametropias não corrigidos impactam diretamente no cenário econômico do nosso segmento. Eu vou trazer aqui uma reflexão de distribuição, que é o dado que eu tenho oficial, que eu busquei no site do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, que fala sobre a cobertura e a distribuição de oftalmologistas no país. Basicamente, a gente consegue perceber nesse mapa que uma distribuição adequada de oftalmologistas e de profissionais, né, diretamente ligados à saúde visual no país, ela acontece na região sul, sudeste, centro-oeste e nordeste. Nós temos um déficit, toda a área vermelha do mapa mostra deficiência de cobertura. Só que quando a gente olha em números absolutos, mesmo no sul, sudeste do país, quando nós olhamos em termos absolutos, a maior parte desses profissionais que cuidam de saúde visual, eles estão concentrados nas grandes capitais. Se a gente pensa em São Paulo, tem mais de 5 mil municípios. E a quantidade de profissionais na área da saúde que estão concentrados em grandes cidades que superam 500 mil habitantes, ela supera 70%. Isso não tem a ver com responsabilização. O foco de eu estar falando sobre isso não tem a ver com responsabilização de alguém ou de qualquer profissional ou de qualquer classe. Sejamos óticos, optometristas, oftalmologistas, o ponto é a sensibilização a respeito daquilo que nós temos como oportunidade de sanar e de desenvolver o mercado. Sanar o problema visual das pessoas e desenvolver o mercado de maneira mais sustentável. Então, quando a gente olha para o Brasil, a gente vê que 50% da população precisa de correções visuais. Esse número sempre ele é muito falado em diversas pesquisas, diversos institutos. Ele é sempre muito parecido. E apenas 20% das pessoas que necessitam de correção visual, elas tendem a identificar o seu problema. Mais para frente nos slides eu vou falar um pouquinho a respeito da hipermetropia e de ametropias que geram sintomas e que as pessoas não sabem, que é uma prevalência ainda na sociedade, principalmente no Ocidente. Então a gente tem uma questão de conscientização. Quando a gente faz triagem visual, eu vou mostrar alguns dados estatísticos que falam sobre profissionais que trabalham em empresas de grande porte. Eu já tive a experiência de trabalhar num projeto de acuidade e exame visual numa empresa que eu trabalhava e profissionais, pessoas com acesso, não tinham a consciência de que precisavam usar óculos. E quando a gente fala em despertar a consciência das pessoas que elas precisam usar óculos, a gente estimula o mercado como um todo. A gente faz com que haja uma aceleração
da cadeia produtiva do nosso segmento. Muitas pessoas não conseguem compreender que é melhor vender volume com margens menos elásticas, mas a gente ganha escala no mercado. Se a gente promove acessibilidade e consciência, a gente vai ganhar na ponta com mais volumetria de mercado. Quando a gente... aí eu vou trazer algumas estatísticas, né? Nós temos aproximadamente 100 milhões de pessoas que são potenciais usuários de correções visuais no Brasil. Mais alguns dados que falam sobre a questão da responsabilidade, né, da interação da visão e no desenvolvimento cognitivo de crianças, o quanto isso impacta e torna adultos menos produtivos. A gente não consegue, muitas vezes, entender a gente não consegue se sensibilizar com isso. Crianças, não só na escola, mas muitas vezes eu tive a oportunidade de trabalhar com projetos ligados ao esporte e à visão. Muitos talentos não conseguem se desenvolver e encontram limitações porque não têm acesso ou não tinham a consciência de que não enxergavam direito. Eu participei de projetos recentes onde a gente conseguiu transformar a vida de alguns atletas, jovens atletas, através da correção visual, especificamente no futebol. Então, isso tem a ver desde a parte da base educacional, desempenho, rendimento, interação social e qualidade de vida. Estudos apontam que uma pessoa sem correção visual apresenta 3 vezes mais déficit visual, déficit de atenção comparado a uma pessoa que está 100% corrigida ou que tem acesso e que está com lentes de contato ou óculos. Muitos profissionais se mantêm de maneira instável na sua vida cotidiana, eles estão diante de um computador e eles se sentem extremamente incomodados ao longo do dia, e a gente não pode esquecer que sintomatologia, né, faz com que as pessoas sintam incômodo, ela desvia o foco e a atenção dela no trabalho e foca nos seus problemas visuais. Ela lembra do olho. Uma vez eu passei por um profissional, porque eu sofro com enxaqueca, e esse profissional me disse que a cabeça ela não deveria ser lembrada. Eu não entendi direito, ele falou, poxa, como assim a cabeça não deveria ser lembrada? Ele falou, você não deve lembrar que você tem cabeça ao longo do dia. Se ela está doendo é porque você está percebendo que tem alguma coisa errada, então você não pode lembrar dela. E a visão é a mesma coisa. As pessoas não podem concentrar a sua atenção no problema visual, elas devem concentrar as suas atenções nas suas atribuições diárias. 70% dos adultos usuários de computador inseridos no mercado de trabalho não utilizam correção visual adequada ou não sabem. Tá? O experimento que eu falei para vocês, eu participei, o número na época foi 65% dos profissionais da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa que trabalhava com visão, esses profissionais não sabiam que precisavam de correção visual. A cada 5 segundos um adulto fica cego no mundo. Em crianças a estimativa é a cada 1 minuto. E quais são os motivos? Se as pessoas não têm nem acesso à saúde visual primária, o que dirá a saúde visual complementar e para tratamento de patologias? E 75% de todos esses casos são passíveis de tratamento. Em 2050, estima-se que 50% da população mundial seja míope. A gente está realmente sofrendo e estamos diante de uma epidemia mundial em pleno avanço. As pessoas vão necessitar mais de correção visual. Hoje a prevalência no mercado, na nossa sociedade, é de pessoas que têm mais hipermetropia do que miopia. Mas quando a gente pensa em alteração de hábitos, essas alterações de hábitos vão provocar pessoas e vão gerar futuros míopes. A gente precisa pensar em como que a gente vai absorver isso. Porque muitas dessas pessoas têm acesso à tecnologia, utilizam demais a visão de perto, mas não têm acesso ao exame oftalmológico. E a maior parte da população, hoje ainda sendo hipermétrope, elas têm dificuldade também na interpretação de sintomas. Aonde tem que começar o nosso trabalho? Em identificar e fazer com que as pessoas tenham a consciência que dores de cabeça, cansaço, irritabilidade, problemas posturais e musculoesqueléticos, déficit de atenção tanto em crianças e adultos, atraso no aprendizado de novas tarefas, tudo isso pode estar ligado à visão. E quando a gente pensa que a visão traz oportunidades, a gente tem que pensar em mercado. O que basicamente é mercado? Marketing. Marketing
é mercado. E quando a gente entende que temos oportunidades, a gente pode começar a refletir como que a gente vai se comunicar. E eu gosto de trazer uma reflexão de marketing e de mercado para uma esfera que é a esfera do nosso segmento. É uma esfera que está muito ligada a fazer como pequeno. Até mesmo grandes corporações, elas precisam desenvolver a habilidade de fazer relacionamento, de prestar serviço com excelência. E quando eu falo fazer como pequeno, é ter interações pessoais e não escalar o marketing em esferas que pareçam muito distantes. Grandes empresas multinacionais têm capilaridade, conseguem atingir o mercado de maneira 360, utilizando tecnologia, interação, marketing de massa, marketing de nicho, marketing digital. Porém, como nós, profissionais ligados à saúde, e que na grande maioria atuamos em pequeno varejo, como a gente pode se diferenciar diante dessa escalada que faz com que os preços baixem, as margens se achatem e que o acesso aumente. Parece uma conta meio difícil, porque eu tenho que pagar meu aluguel, eu preciso ter minhas contas fixas, mas como que eu vou retrair diante desse mercado com as minhas margens e conseguir competir com grandes corporações? Eu acho que grandes corporações impulsionam sim o mercado a evoluir. Eu acho que grandes corporações fazem com que o mercado se unifique. Vivemos num mundo que ele é capitalista e esse modelo capitalista ele vai sempre trazer avanços e vai ter sempre uma guerra de troca de cadeiras e de ganho de escala de mercado. Porém, o grande diferencial de um profissional da área da saúde, e quando a gente fala de segmento óptico no Brasil, é parar e refletir que marketing é um processo usado para determinar quais produtos ou serviços possam interessar consumidores. E quais produtos e serviços podem interessar consumidores significa o quê? Conscientizar as pessoas de que elas precisam de correção visual. Então quer dizer que a técnica e o entendimento da correção visual, ele traz a reflexão de que a gente precisa de marketing. E como que eu tomo a iniciativa do marketing? Sabendo quais são os problemas visuais das pessoas. Se eu conheço, eu estimulo e consigo atingir na ponta. Marketing não é publicidade, não é propaganda em grandes mídias televisivas, não é fazer panfletagem. Marketing é a arte de conscientizar pessoas de que elas precisam de algo. E o maior marketing do nosso segmento é fazer com que as pessoas tenham consciência que elas precisam de correção visual e de que elas podem ter acesso a produtos de qualidade com preço reduzido. Criem relacionamento e criem prestação de serviços. Essa é a grande diferenciação. E qual o principal objetivo do marketing? Definir a estratégia que será utilizada basicamente nas vendas. Quando a gente fala em venda, não é falar de varejo, não é falar de vender, trocar produto por serviço, ou trocar produto por dinheiro, ou trocar serviço por dinheiro. É basicamente pensar que vendas é vender relacionamento. Você vende soluções, você troca dinheiro por soluções e relacionamento com as pessoas. E desenvolver o jeito de se comunicar é a chave do marketing. Como que eu me comunico? Eu sou transparente, eu sou leal, eu pratico uma comunicação efetiva com o meu cliente, eu não olho e não negocio com ele de acordo com as suas características e supostas capacidades de renda. Essa eu acho que é a principal reflexão, como eu me comunico. Com isso a gente vai criar a satisfação dos consumidores, é peça-chave. Quando a gente fala de mercado, a gente gosta de olhar muito o cenário de como vai ser o futuro. O futuro vai ser o reflexo de como a gente age no presente. O que o marketing faz? Estuda o porquê, quando e onde as pessoas vão consumir. Eu preciso fazer um estudo básico para entender aonde que eu vou atuar dentro desse segmento. Qual é o estudo básico? Eu preciso avaliar características geográficas, eu preciso avaliar características psicográficas que vão mostrar qual a tendência de consumo naquela região. Mas isso custa muito? Será que realmente custa muito? Quantas empresas ofertam produtos e serviços com base em tecnologia para trazer estudos analíticos e entregar pronto para vocês, para que vocês tomem
a decisão se devem ou não investir em determinado segmento, ou em determinada área, ou determinada fatia de segmento dentro do setor óptico. É fácil, custa barato, criar relacionamento não é caro, tecnologia é acessível. Porque quando a gente fala em pensar como pequeno, é pensar em relacionamento e fazer ações pontuais, mas ações pontuais que criem relevância. Quando a gente fala desses 55% da população mundial que é hipermétrope, e quando eu falo sobre a dificuldade de um hipermétrope em identificar sua real necessidade de utilizar a correção visual, isso reflete diretamente quando esse cara chega dentro de um estabelecimento para comprar, ou quando ele chega dentro de um gabinete de um profissional que cuida de saúde visual, e ele vai ter a tomada de decisão de adquirir algo para solucionar possíveis problemas ou sintomas que ele esteja sentindo, essas pessoas, normalmente, elas chegam numa fase de uma idade quando eles não são tão jovens. Eles já chegam numa determinada faixa etária que fazem com que essas pessoas não tenham tido um histórico de compra, um histórico de consumo no setor. Eu costumo dizer e trago sempre a reflexão que pacientes e pessoas que são míopes, um míope com 30 anos de idade, comparado a um hipermétrope com 30 anos de idade, de ametropia mediana, eles têm características de consumo distintas, porque um teve muita experiência ao longo da vida, o outro não teve experiência ao longo da vida na relação de consumo com óculos. Se eu não consumo, se eu não tenho o hábito de consumir, o que eu não tenho? Eu não tenho experiência. Eu não sei quanto custa, eu não sei o que é antirreflexo, eu não sei o que é lente de contato, eu não sei o que é lente de hidrogel, o que é lente de silicone e hidrogel, tampouco o que é antirreflexo, antirrisco, armação de acetato, armação de metal. Mas aí quando a gente vai atender o cliente, a gente não cria a personalização. Quando a gente não cria a personalização, a gente não entendeu a necessidade. Se eu não entendi a necessidade, eu não estou fazendo marketing. Então, se eu reflito que a necessidade visual de uma pessoa gera comportamentos, e esses comportamentos geram experiência, eu faço o meu marketing como pequeno, o marketing de relacionamento e de prestação de serviços. E como ter relevância? Como que eu consigo ter relevância diante de um cenário aonde eu trouxe a reflexão no começo da palestra, que é que pessoas e que a sociedade, estatisticamente, ela vem melhorando. Nunca fomos tão pacíficos, as pessoas têm mais acesso a alimento, mais pessoas morrem no mundo porque comem demais do que pessoas que comem de menos. Esse dado já foi completamente diferente. Grandes multinacionais não atuavam no setor, hoje atuam diretamente, preços reduziram, salário mínimo subiu, a acessibilidade melhorou. Como ter relevância? Quando a gente pensa em ter relevância, a nossa grande oportunidade e o nosso grande desafio como sociedade é saber como lidar com a velocidade da informação. O nosso grande problema hoje não são as estatísticas subindo em termos de violência, não são as estatísticas subindo em nenhum setor. É a quantidade de informação e a velocidade com que ela chega. Na época do desenvolvimento agrícola no planeta, foi quando ele criou, basicamente a sociedade começou a criar nichos e ela conseguiu se manter estável, ela conseguiu se manter como sociedade fixa, sem ficar se deslocando. Esse foi o primeiro grande avanço para as interações pessoais, mas depois a gente teve a Revolução Industrial, a Revolução dos Transportes, que fizeram com que as pessoas conseguissem se deslocar de maneira mais rápido. Hoje, a gente consegue atravessar um continente em 10 horas. Eu, hoje de manhã, estava dando um treinamento em Salvador. Eu estou aqui agora à noite. Me desloquei muito rápido. Se fosse já com uma revolução dos transportes, se a gente dependesse de carro ou só de ônibus, quanto tempo a gente teria? Quanto tempo a gente demoraria para conseguir fazer isso? Eu conseguiria cobrir essa palestra, esse evento e estar aqui com vocês? Não. A gente ganhou, ao longo da história da humanidade, velocidade no transporte. E aí a velocidade no transporte, ela se tornou obsoleta porque a gente ganhou velocidade na informação. Quantas pessoas a gente está impactando agora através da informação e da tecnologia? A distância. Temos mais pessoas possivelmente online do que pessoas aqui presencialmente.
Então a velocidade da informação faz com que a gente tenha que lidar com coisas que nós não estamos acostumados. O ser humano, em termos de avanço como indivíduo e capacidade de processamento, ele não consegue lidar com essa quantidade de informações. Está aqui a imagem. Como lidar e como falar o que eu tenho relevância, o que tem relevância para mim. E aí a gente cria consumidores desse jeito. Consumidores que precisam e que quando se deparam com oferta de produtos, quando se deparam com interações profissionais, com profissionais da área da saúde, eles ficam assustados. Por quê? Nós temos, eu costumo fazer uma brincadeira, nós temos 5.000 tipos de lentes oftálmicas, uns 1.000 tipos de lentes de contato no mercado, nós temos 1.335.000 opções de armações, diversas marcas, diversos preços, produtos que têm a mesma cor, o mesmo material, são da mesma grife e que mudam um detalhezinho vermelhinho na haste que custa R$ 199,80, o outro custa R$ 210,50. E aí o consumidor olha e fala assim, mas o que faz a diferença? Será que a gente ofertar de maneira mais transparente, reduzir a oferta de preços, quando eu falo reduzir a oferta de preços, é unificar, menos é mais, cria relevância. Quando a gente coloca um leque de opções para as pessoas tomarem decisão, as pessoas não sabem tomar decisão. Elas se atrapalham com a tomada de decisão. Faça uma brincadeira, veja um espoleto. Quando você vai, tem aquele vídeo, né, de alguns organizadores aí, de grupo, um canal de comédia que faz o exemplo do espoleto. Acho fantástico o conceito, mas as pessoas ficam nervosas com a tomada de decisão. Eu brinco com a minha esposa, toda vez que ela chega no McDonald's, ela sofre. Porque ela não consegue tomar a decisão de qual lanche que ela vai pegar, e eu fico cutucando ela, falando para ela, toma, o que você vai querer, o que você vai beber, que suco do quê, é light, não é light? Vamos. E ela fica desesperada, quando ela vai ver, ela queria um Big Mac, ela pegou um cheddar. Porque ela olhou o número, viu o número rápido, ela toma a decisão de maneira, o quê? Não racional. E a grande maioria das pessoas não tomam decisão de maneira racional. A gente acredita que razão e emoção estão totalmente sob controle. E mais de 90% das tomadas de decisão de um indivíduo, de um ser humano, elas são emocionais, elas não são racionais. Por quê? Razão gera a ação, ou seja, a razão nada mais é do que a ação deliberada. Isso gera fadiga, cansaço. Pensar, estudar, gera cansaço. Mais de 60% de todas as calorias consumidas pelo corpo humano em um dia, para que o indivíduo se mantenha vivo, ela é consumida por um camarada chamado cérebro. E o que essa função, o que esse cérebro faz? Ele encurta caminhos. Encurtar caminhos é tomar decisões não deliberadas. É tomar decisões que são o quê? Emocionais. E aí a gente tem um mar de pessoas que são insatisfeitas, que tomam decisões emocionais, porque isso é característico. O cérebro precisa, historicamente, antropologicamente, o cérebro precisa economizar energia, porque ainda nós vivemos resquícios da falta de alimento. Ainda temos uma característica fisiológica que é de acumular gordura no abdômen, para garantir aquecimento e sobrevivência em período de escassez de comida. É uma característica fisiológica de sobrevivência. O que dirá na tomada de decisões de compra. Encurtamos caminho para ganhar velocidade e gastar menos energia. É aquela velha história. A abelha, ela sempre vai buscar mel na melhor planta, no caminho mais curto. Porque ela tem que economizar energia. Ela não sabe se ela vai voltar. E quando a gente fala sobre a abelha buscar mel, buscar mel não, gente, desculpa, né? Buscar mel não, ela vai buscar pólen, né? Depois que ela vai produzir o mel. Pegar mel na planta, na flor não vai dar certo. A abelha, ela sempre vai buscar o pólen, aonde? Na planta que seja mais próxima. Isso é, basicamente, uma percepção natural, e a nossa tomada de decisão emocional, ela tem a ver com isso, que é nada mais do que o valor percebido, que é máximo retorno com mínimo de investimento. Quando a gente fala sobre lá as pessoas que são míopes, que são hipermétropes, pessoas que têm algum tipo de patologia que fazem com que elas busquem também auxílios ópticos, se essa pessoa não tem histórico de consumo, ela tem dificuldade em formar um valor percebido adequado. E quando a gente infla, muitas vezes, o valor de um óculos e não explica de maneira correta, eu não consigo convencê-la de que ela está levando o melhor produto com o menor investimento possível.
ou com o melhor investimento possível. O cálculo de valor ele é desse jeito. Eu costumo comparar, em muitas aulas que eu ministro, eu costumo comparar, pego uma caneta de uma marca, entrego para a pessoa, algumas pessoas que estão online provavelmente já tiveram aula comigo, eu estimulo a pessoa a falar qual o preço da caneta. E a caneta, ela dificilmente as pessoas acertam o valor. Por quê? Porque elas não têm histórico. E se eu vou comprar óculos e nunca comprei óculos na vida? Se não tem explicação adequada e a pessoa fala que custa 700, 800 reais, qual é a minha percepção de valor através do retorno? Então a gente precisa equalizar. E quando a gente entende, a gente se comunica de maneira adequada, explica de maneira consciente e cria cadeia de valor. Criar cadeia de valor para o consumidor é fazer com que ele aumente a percepção de compra, é fazer com que ele tenha consciência do que ele está levando, enxergue real benefício. Isso é marketing. Não adianta falar de revolução sem fazer o básico. Faz o básico, que é o presente. E amanhã eu construo um futuro melhor. Inovação, tecnologia, que o professor Honda vai falar para vocês daqui a pouco. Temos dois tipos de tomada de decisão. Ações deliberadas e ações racionais. Ações deliberadas, que são ações racionais, tomadas de decisão racional e emocional. Acreditem, pesquisem, indico um livro para vocês. O livro chama Rápido e Devagar. Ele ganhou um prêmio de economia global, que mostra como o ser humano interage com a sociedade através de tomada de decisões que encurtem caminho e economizem energia. As pessoas gostam de economizar energia. Isso é histórico. E quais são os consumidores que a gente tem no mercado hoje? Consumidores através de interação, que ganham cada vez mais escala no acesso à informação. Tecnologia, omnichannel, que é atingir o consumidor em todos os canais possíveis, desde a prestação de serviço a canais digitais. A mesma coisa que ele vê na sua loja, ele vê no Facebook, no Instagram, e ele vai receber através de CRM, que é marketing direto. As pessoas recebem informação, elas comparam. A maioria dos sites recebem visitantes para comparar preço, para tomar decisão, e muitos deles não compram. Então, informação é o grande desafio. Se eu não sou transparente, quantos consumidores não deixam, muitas vezes, o local que a gente trabalha, o nosso atendimento, por falta de confiança, porque eles buscaram informação na internet, através da tecnologia, e nós ficamos pagando o pato, porque não fomos leais e transparentes. 31 milhões de brasileiros já possuem 3 tipos de telas e 61% deles acessam de maneira simultânea. O que significa? Que o cara está na televisão, ele está no celular, ele abre o computador dele e ele pode ser impactado por uma determinada mídia ou por um determinado conteúdo. Ele pode estar pesquisando no celular e ele pode ter acesso na televisão sobre o mesmo conteúdo de maneira aleatória. Pode ser acaso? Sim. Mas quando a gente fala de mídias e de interação tecnológica, a gente fala de conteúdo direcionado, segmentado. Busquem. É fácil buscar conteúdo segmentado. A gente consegue criar nichos hoje. Isso é o mais importante. Ter a consciência de que o consumidor acessa aquilo que ele precisa e ele vai para a tua loja e você é um mero verificador, você vai ser o verificador da verdade que ele leu na internet. A transparência é o melhor caminho para a gente criar um mercado mais consistente. E acreditem, eu gostaria de trazer uma frase para já a gente caminhar para o encerramento. Volume é a chave do negócio. Não aumentar o volume. Volume é a gente pensar que a gente tem que vender para mais pessoas. Criar acesso. Criar acesso é equalizar e sermos justos. Eu vou terminar falando, até por toda a questão do agradecimento, eu quero falar um pouquinho da empresa que eu trabalho. É muito breve. Que isso tem muito a ver com a essência. A Alcon, sendo líder global em saúde ocular, uma empresa que é toda verticalizada em saúde e especialização para a saúde ocular. Ela tem essa mesma essência, que é a essência de ser transparente,
uma empresa que tem a essência de ser única no jeito com que ela trata as interações com a visão, que é proporcionar acesso, fazer com que as pessoas fiquem mais alegres. Eu vou passar um vídeo muito rápido, de 1 minuto, e depois eu encerro com mais 2 slides falando sobre qual é a essência da empresa e o tamanho dela. There was this relatively young area in healthcare that nobody was really paying attention to. It was the best kept secret, and I don't know why. Bill was much more of a visionary person. Dad was one of the most curious people that I ever knew. They were unknown. The company was unknown, and their products were unknown. I remember the story of the day that they dug the first earth and how frightened they were. We saw the world through the one business segment that we were in, which was the eye. Innovation is clearly in our DNA. It seemed like every year we were launching new and exciting products. It was very unique how Alcon could be a one-stop shop for the ophthalmologist. They were building a business from the needs of the ophthalmologist. The culture of Alcon is a culture of excellence. We had people who would go more than the extra mile. We did not believe in customer satisfaction. We believe in customer delight. And it's what made the company successful. It's like a family here, shared commitment and community. It's very important to give back. That's what Alcon does, help people see better, no matter where they are in the world. The company stays young. There is a feeling of rebirth, a feeling of growth. It's reimagining what it can do. We have the products, we have the mindset, we have the people. No matter what your role is, you are contributing to the eye health of the world. We all have limited time on this planet. What better way to spend your time than trying to improve vision? Thank you. Thank you. Gracias. Thanks. Merci beaucoup. Thank you. A really big thank you. Thank you for believing that the best is yet to come. São 70 anos, líder mundial em saúde ocular, atuação em 75 países diretamente, 180 países com distribuição, 24 mil funcionários. Uma empresa desse porte tem um faturamento líder no mundo. Qual é o grande diferencial? Por que eu encerro? Estou falando da empresa na qual eu atuo, mas como uma reflexão. Empresas desse porte têm propósito e quem executa o propósito dessas empresas são profissionais do segmento que ela atua. Quando a gente pensa em uma empresa que desde 1994 já atuou e já conseguiu realizar mais de 100 milhões de implantes intraoculares para correção de cirurgia de catarata, através de cirurgia de focoemulsificação, é uma empresa que tem um portfólio de produtos para olho seco, para lentes de contato, é líder mundial em todos os segmentos em que atua, equipamentos para cirurgias. Isso tem a ver com propósito. E quando a gente pensa em propósito, você só ganha escala quando você tem preço justo e oferta digna para o consumidor. Isso tem que se refletir, o varejo, um profissional da área da saúde, ele tem que refletir e pegar a experiência de uma grande corporação, que é como eu faço preço justo e como eu crio disrupção de mercado. Uma empresa como uma empresa multinacional, ela não pode ter apenas só foco, porque foco faz com que eu não olhe para o lado. E para você criar um portfólio que seja 360 de produtos ou de prestação de serviços dentro da área que vocês atuam, a gente precisa de disrupção. A mente é disruptiva, a gente faz muitas coisas ao longo do dia. Focar é importante, mas por pouco tempo e de maneira pontual. A disrupção cria visão holística e muda comportamento. E para ser disruptivo, a gente tem que fazer esforço em ter atenção 360. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço demais a oportunidade e quero realmente que vocês saiam com uma mensagem. Vamos falar de marketing? Não é falar complicado. Para o nosso segmento, a gente precisa voltar para o básico. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Muito obrigado, professor. Prazer, uma honra tê-lo aqui. O professor Gustavo é professor da casa. Temos o prazer e a alegria de tê-lo aí no nosso curso de óptica e optometria aqui na Paulista.
Quero aproveitar e, além de agradecer o Gustavo, agradecer a Alcon, né, por nos permitir aí o Gustavo palestrar em nome da empresa. Né? Quero agradecer também a OpticaNet. A OpticaNet que trabalhou em prol a esse evento, no sentido de disponibilizar aí a nossa acessibilidade para que as pessoas que estão aí na web possam assistir, né, ao vivo aqui a gente. E lembrando que esse vídeo dessa palestra estará disponível aí durante uma semana. Quem quiser assistir, pode aí verificar algum ponto que queira rever, você aí tem como acessá-lo. Eu quero agora passar um vídeo do curso de óptica e optometria. Eu vou pedir para que seja passado para a gente. Você está procurando um curso de graduação na área de óptica e optometria para ajudar no crescimento do seu negócio ou na sua especialização nesse segmento? A Brás Cubas oferece esta oportunidade. Um curso com duração de 3 anos e meio e 2.800 horas aula, divididas entre parte presencial e à distância, e com o suporte de professores, tutores presenciais e tutores online. Você estará preparado para atender a um segmento de mercado com alta demanda e um crescimento promissor. Fácil acesso em plena Avenida Paulista. Estrutura de laboratórios para habilidades práticas. Aproveite e consulte as condições e facilidades de pagamento. Orgulho de ser Brás Cubas. Bom, eu quero agora vou chamar aqui um professor, um amigo, mais ou menos em 2003, quando eu fazia o curso técnico em óptica no Senac. Ele foi o meu professor e eu confesso para vocês que a partir dali eu comecei a ficar apaixonado por vendas, né? Imagina, eu, um balconista, tinha que amar vendas para poder vender. E era muito complicado vender, porque se você tem aquela pressão do dia a dia. Porém, ali o palestrante que vai nos dar a honra, né, de trazer aqui várias informações sobre a óptica do futuro, ele falava de forma apaixonante sobre a venda. E isso me encantou muito. E por causa disso, eu passei a amar vendas, passei a amar mais ainda a ideia de poder oferecer benefício, oferecer saúde para o meu cliente ali, que passou a ser visto como um paciente naquele momento. Então eu quero chamar aqui, eu tenho a honra e a alegria de chamar para mim uma das pessoas que são símbolos da óptica no Brasil, o professor Honda. Palmas para o professor Honda. Ô, professor Marcelo, muito obrigado. Hein? E o pessoal que está em casa aí, fique sabendo, tem gente aqui, tá? Então eles bateram palmas, daqui a pouco se eles irem também, fiquem à vontade. É que tá todo mundo pensando que é uma gravação, tá tudo quietinho assim. Pode interagir, assim é muito importante. Primeiro agradecer ao pessoal do Brás Cubas, que o tema proposto foi um tema, eu pensei, desafiador pelo menos, né? Se falasse assim, olha, quero que fale sobre ótica daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, mas ótica do futuro. Imagina, o futuro dependendo é amanhã, dependendo é daqui a 100 anos. Quem sabe o que eu vou falar hoje, pode ser que nem eu veja. Mas o mais importante é assim, né? Quando você lida com profissionais tipo empresários, eles sempre falam assim, olha, aquele cara é um cara de visão de negócio. E visão está até na projeção do que você pode fazer para o futuro. Isso significa dizer que eu sou de uma geração, para quem está em casa entender, né? E para quem está aqui na plateia também, eu fui de uma geração que acreditava que o futuro era curto. Porque eu sou... Agora eu vou entregar minha idade, né? Eu sou do século passado, a gente acreditava que no ano 2000 ia acabar o mundo. Quem é que passou por isso? E eu estou aqui já faz quase 20 anos depois do ano 2000 e pensando em o que nós vamos fazer no futuro. É um tema bem desafiador, mas só enxerga o futuro quem entende o passado.
passado ele é a semente do que tem no futuro. Se você não colhe a fruta se não plantar a semente no passado, hoje você tem a fruta para desfrutar, né? Então, mérito a quem construiu o setor de ótica no Brasil. E o futuro hoje é muito desafiador. Para vocês terem uma ideia, eu diria que tudo que vocês fizerem para a empresa de vocês, vocês têm que pensar no tamanho do que vocês vão fazer. Por que eu estou falando isso? Porque é simples, ó. Isso é futuro. Tudo que vocês fizerem tem que caber na palma da sua mão. Ferramentas gigantes que vocês têm hoje, para não falar grandes, que utilizamos para até dar suporte na venda, apoio à venda, estão se transformando em coisas pequenas. Isso é uma coisa assim bastante curiosa. Porque você tem que entender que tecnologia é difícil de se explicar. Quando você fala de tecnologia, todo mundo faz uma cara de que eu entendo de tecnologia, mas pede para ela explicar o que é tecnologia, fica difícil de entender e fica difícil de explicar. E o futuro é baseado em tecnologia. Tudo que vocês vão ver do passado foram substituídos. E essa é a proposta nossa, falar sobre a ótica do futuro. Então vamos lá. Passado. O que você tinha? O passado você tinha um atendimento, uma estrutura, recursos, disponibilidade, percepção do consumidor do passado, como é que era, e a visão do empresário no passado, imaginando hoje como seria trabalhar com ótica. Isso significa dizer que o atendimento no passado era feito assim, de roupa social, com jaleco basicamente homens trabalhando. Hoje, muitas óticas, a força da mulher está comprovada, está presente em todos os setores. E eu não digo só na ponta de venda no balcão. Não, eu trabalho numa empresa de laboratório que metade da linha de produção é de mulheres e guerreiras, ok? Treinamento era intenso naquela época, porque antes de atender o primeiro cliente, o que fazia? Ele recebia todas as orientações sobre o básico. Hoje em dia, até o consumidor sabe o básico. Quem já foi surpreendido com o consumidor chegando uma receita do médico e fala, olha, tem aqui uma receita que está escrito assim, ó, -2, eu descobri que é miopia e que é por isso que eu tenho dificuldade de visão de longe. Aí você pergunta, foi o médico que te explicou? Foi o optometrista que explicou? Não, eu vi no Google. Então, peraí, se o Google sabe mais do que eu, que sou o profissional que vou atender, como é que eu estou na relação eu-meu cliente? Então, naquela época, o treinamento era pessoa a pessoa. Eu conheço redes de óticas que tinham professores dentro da sua ótica para treinar novos vendedores. Tanto que algumas óticas famosas de antigamente, e aí, vamos tirar o chapéu, né? Marília teve uma escola fantástica que era a Ótica Iguatemi, formou gente pra caramba. Então, mérito a quem merece, certo? E também teve outras aqui em São Paulo. As lojas tinham o costume de contratar menores, pessoas de idade, como boys, para ir no centro, buscar lente, buscar a armação que consertaram. Graças a isso eu estou no setor de ótica. Eu comecei como boy. Eu saía lá da ótica, lá no bairro, lá no Parque São Lucas, corria até a 24 de maio, pegar a lente para levar lá para ótica, para montador triturar, montar e entregar para o cliente. E foi isso que eu comecei fazendo. As lojas eram autônomas, poderíamos dizer assim, não tinham grandes redes de óticas, né? E muitas dessas lojas, por serem autônomas, tinham laboratórios de surfaçagem, laboratórios de montagem e fazia tudo lá. Tudo era feito de forma bem artesanal. Mas, vamos lá, estrutura. Lojas com diversos produtos e de segmentos diferenciados. Eu trabalhei em locais onde muitas vezes você tinha cine, foto, som, eletrodoméstico, parte cirúrgica, protéticos, instrumentos de precisão. Vocês lembram da famosa Casa Fretem, que tinha tudo? E aí, era uma parte dela o setor de ótica. Balcões com atendimento em pé ou em espaços especiais como gabinetes. Tinham pessoas que tinham gabinetes para atendimento. Esse era um perfil do que eram as óticas antigamente. Recursos básicos e com tempo de entrega longa para os padrões de hoje.
Imagine se hoje você falar que um óculos vai demorar 15 dias para ser entregue. Se o cliente fala assim, mas que é isso? Por que tudo isso? Por que tanto tempo? E o nosso próprio consumidor está acostumado a receber isso de forma imediata. Mas será que é ele ou fomos nós que treinamos ele? Gente, vamos refletir. Eu conheço pessoas que fizeram do tempo de entrega o motivo de ganhar uma concorrência de preço. Não, mas quanto é? Ah, mas quando ele entrega tal dia. Eu entrego antes. E aí, muitas vezes eu paro para pensar, falo, engraçado, né? 2 varejistas, um prometeu mais rápido do que o outro, só que os 2 compram do mesmo laboratório. Como é que consegue entregar antes se os 2 compram do mesmo laboratório? Ok? Então vamos lá. Matéria-prima. Naquela época, o consumidor não tinha muita opção. Ele era todo em material de cristal e tinha 2 índices de refração, era o máximo que tinha. Então não tinha muita coisa. Tratamentos eram coloridos, um tempo espelhados e coisas desse tipo assim. Armações, poucos modelos, poucos materiais, cores. O Zilo era muito comum, metal, se fosse metal, ou era prateado, que era mais barato, ou dourado, que era mais caro. Todas as medidas necessárias eram tiradas com base na régua. Isso significa dizer que o profissional, antes de mais nada, ele era um especialista. Isso fazia uma coisa curiosa. Você parou para pensar, você que usa óculos, quem está na plateia e você que está me assistindo aí que usa óculos, imagine você numa ótica totalmente, vamos dizer assim, eletrônica. Tudo que você faz é na base do eletrônico. Legal, moderno, tal, tudo. Mas nós brasileiros carecemos de um negócio que é a proximidade humana. A gente gosta de receber o cliente, muitas vezes dando a mão, dando um abraço para quem tem mais intimidade com o seu cliente. E na hora do mais importante, que é a decisão das medidas, a tomada de medidas, a gente transfere isso para um lado de equipamento. E naquela época se dava muito mais valor à reguinha. Será que estamos errados? Eu acredito que não. Nós temos que entender que a modernidade, a tecnologia, é instrumento do seu trabalho. Se ele é instrumento do seu trabalho, o mais importante é você ter domínio do que você faz e domínio do que você usa. Aí é que vai você estar retreinando o que você está fazendo. Então vamos lá. Continuando aqui. Disponibilidade. O que eu tinha naquela época? No regime militar, as fronteiras estavam praticamente fechadas. Muitos produtos importados eram fruto de contrabando, então tinham poucas e boas marcas, porém escondidinho lá, na hora que alguém precisasse, encontrava. Os modelos se limitavam a poucos estilos, a mudança era mais no tamanho do que nos modelos, né? Material básico era o Zilo, depois o acetato e aí começaram outros tipos de materiais. Um deles, um óculos famoso na minha época, era um óculos meio que aviador chamado Acapulco, que vendeu pra caramba, que era com lente degradê. Ah, vocês que estão aqui fazem assim, né? É da minha época então, né? Gente, era um óculos que eu ganhei muito dinheiro. É sério, porque não tinha uma lente chamada policarbonato, era a lente de CR39 orgânica. E quebrava. E o cliente chegava e falava assim, olha, quebrou, o que eu faço? Não se preocupe, tem um par para substituir. E a gente vendia o segundo par. E aí, de repente, hoje em dia, você fala assim, é parafusado, tem que ser policarbonato para não quebrar. E é engraçado, né? Se naquela época o cliente sabia que a lente era frágil e se quebrasse ele conseguia trocar e ele não reclamava em pagar, hoje quando você oferece um produto que é uma lente mais resistente, se quebrar, ele não quer pagar, quer a garantia e quer melhor. Porque foi a gente que disse que tinha. Então, reparem que eu estou falando assim, e vou chegar no futuro, mas é que nem eu te disse, entender o passado é importante para eu poder jogar no futuro. São coisas que eu vi mudar. Eram comportamentos meus como vendedores. E acredito que alguns vão pensar, pois é, o que o Ronda falou eu também fazia na época e hoje eu estou tendo esse outro comportamento. Porque parece que o consumidor mudou. Mas o Gustavo foi muito bom. Muitas vezes a gente treina o consumidor também a exigir de nós alguma coisa
diferenciada, melhor ou de forma não adequada. Vamos lá. Percepção do consumidor. Qual que era a percepção do consumidor naquela época? Óculos era uma necessidade. Se fosse operar de catarata, era usar um óculos grosso. Com todo respeito, né? O fundo de garrafa, quem já ouviu isso daí, né? Não tinha muita escolha de modelos e cores, então vou usar o menos ruim. Era o que muitas vezes falava, já que tem que usar, deixa eu usar esse aqui, é mais bonitinho. Falava assim. Não tinham marcas famosas e algumas bem desconhecidas. Muitas vezes ele nem falava a marca, esse daqui é de Zillow, e vendia. Se perguntasse de quem era, aí que o vendedor ia ver lá na haste de quem que era. Tá? Em casos mais extremos, os usuários sofriam bullying e eram taxados de nerds. Quem passou por essa geração onde usar óculos era algo que muitos meninas não gostariam de usar porque eram considerados nerds? E hoje eu conheço muito jovem que quer usar óculos sem grau, porque ao usar óculos mostra que você é inteligente. Ué, o negócio mudou? Não, e tem outra, né, gente? Hoje não é nerd, é do universo geek. Vocês são do universo geek? Não? Paz e vida longa. Ok? Gente, eu brinquei com a série Star Trek, mas ele foi um filme, um seriado que eu me inspirei para fazer essa palestra, para fazer esse treinamento com vocês. Porque ele foi um visionário do futuro. Naquele seriado, o celular, que é o que eu falei, que hoje as coisas têm que caber na sua mão, já foi visto no seriado nos anos 60. Um processo de escaneamento para ver qualidade da saúde, chamado tricorder, hoje é possível. Ele ainda está grande, mas logo vai ficar pequeno e vai ser possível você carregar. E outras coisas que teve naquele seriado, hoje você tem. Isso significa dizer que ver o passado é importante para a gente poder projetar o futuro. Visão de empresário. A administração era familiar e o proprietário se sentia e atuava muitas vezes como dono do negócio. Não, o negócio é meu. Se o negócio era dele, ele muitas vezes não admitia uma opinião de fora. O Gustavo foi muito bom, o professor Gustavo, quando ele falou que trabalha numa multinacional, e a multinacional, ela atua em todos os setores, em todos os países. Com isso, ele tem que entender a cultura do local para se adequar à cultura e como o consumidor local compra ou recebe esse produto. Ok? E aí eu vou ser bem curioso para vocês entenderem como ser dono é diferente de ser empresário. É fácil. É só você ir na feira abiótica. Gente, eu de vez em quando fico pensando, aquele é dono e aquele é empresário. Por quê? É simples. Vai no estande de armação. Dono de ótica normalmente pega o óculos, esse eu não gostei, não compra. Esse eu não gostei, não compra. Como se fosse ele comprar na loja dele. Empresário tem que ter a visão e o sentido do cliente. Uma vez um amigo meu, ele ia comprar uma coleção de óculos infantil. E aí ele me chamou e falou assim, Honda, me dá opinião, o que você acha que é legal eu comprar? Eu falei, você perguntou para a pessoa errada. Aí ele virou para mim e falou, por quê? Porque o óculos é para quem? Ué, o óculos é infantil, Honda, você não está vendo aqui o modelo? Eu falei, sim. E por que você não quer escolher? Porque quem tem a visão de quem vai comprar isso, é os seus dois filhinhos que estão aqui. Ó. Sua filhinha tem quantos anos? 6 anos. E seu filhinho? 4. Pede para eles escolher, porque eles vão dizer o que esse público dessa idade quer. E não sou eu. Eu, naquela época, um pouco mais novo do que agora, né? Tinha uma visão já diferente da criançada. E, gente, vocês que estão aqui na plateia e vocês que estão aí dentro, na sua casa ou no seu trabalho me assistindo, quem de vocês decide hoje qual que é o vestidinho ou qual que é a roupa que teu filho vai usar? É você? Bom, então tá bom, é você. Tá, então vamos lá. Isso significa dizer que, como o mercado não tinha muitas opções de compra, os negócios muitas vezes eram feitos diretamente com o dono. O dono comprava do dono do fornecedor e assim por diante. Então, olha só, a visão do empresário daquela época
eu acho que serve muito de exemplo de como a gente tem que ser ativo hoje. Tá? Hoje o foco não é você no cliente, é você ter o foco que o cliente tem em você. Daí você sabe que você vai projetar para o futuro. Você tem que comprar o que o consumidor vai buscar amanhã para colocar na sua loja. Você tem que equipar a sua empresa com aquilo que o seu consumidor vai te cobrar amanhã. E é engraçado, né? O jeito mais fácil de você treinar vendas é você se observar como consumidor. Eu conheço muitos vendedores que são, vamos dizer assim, conservadores na forma de atuar vendendo e nas práticas e nas técnicas de venda, porém, na hora de comprar, eles são totalmente diferentes. Experimente vender alguma coisa para quem é vendedor. Um bom vendedor é o pior consumidor, porque ele conhece todos os seus truques. Gente, eu sou convidado muitas vezes para dar coaching, para dar treinamento de vendas. E como é que eu estudo? É quando alguém me vende alguma coisa. Eu fico pensando como é que ele conseguiu me convencer a comprar. Aí eu utilizo essas técnicas para passar para vocês. Então, comece a reparar o seu comportamento como consumidor e comece a comparar com o seu comportamento como vendedor. E vê se você é um vendedor do futuro. Vamos lá. Pensando nisso, então, vou voltar um pouquinho aqui. Foi rápido demais. Vamos ver se segue. A ideia hoje é que a gente trabalha numa construção. Não é uma evolução, é uma revolução. A indústria está passando por um processo que a gente chama de mudança radical do que pode ser entregue para vocês. Tá? E aí eu brinco falando assim, a gente tem que estar preparado. Toda a grande indústria de tecnologia está falando hoje sobre um negócio e um conceito chamado indústria 4.0. O varejo vai vender produtos fabricados por essa indústria. Então, como é que o varejo está se preparando para a era do cyberfísico? O que você vai ter para oferecer para o teu cliente? A empresa que eu trabalho, a gente está buscando isso daí. A nossa empresa está tentando trazer coisas para o varejo, para a ótica 4.0, de forma que você possa interagir, trabalhar e mostrar. Antigamente a gente pedia para o cliente fazer uma avaliação. Por favor, passa daqui na minha loja daqui a uma semana ou 2 semanas e me diz se gostou do óculos ou não. Essa época vai acabar, porque a avaliação pode ser feita na mão. A gente tem um recurso onde ele entra aqui. Precisa se identificar? Não. Através de um certificado de garantia, ele já vai ser identificado. Então, existem vários recursos que vocês vão poder conhecer. Vamos lá? Alguns deles. O que seria, então, trabalhar num conceito de varejo, de empresa 4.0? Uma empresa 4.0, uma indústria, só para vocês terem uma ideia, ela trabalha com esses quesitos. Primeiro, automação. Segundo, simulação. A simulação é importante. Saber se vai dar certo ou não, não pode fazer experimentar somente. Dá para simular? Dá, então vamos simular. Sistema integrado significa dizer que tudo ele vai ser utilizado para a produção daquele produto. Antigamente você escolhia lente pela marca, hoje não, é pela necessidade. Antigamente você escolhia a armação pelo gosto, hoje muitas vezes tem que ver pela dioptria que vai usar. Quantas vezes a gente não erra na armação porque a dioptria é grande? Ok? Comunicação digital. Isso significa dizer o quê? Que a maioria das coisas que você faz hoje é usando o celular. Então por que você ainda vai ligar para o seu cliente? Aliás, se vocês esqueceram, o nome original desse negócio é telefone, tá? Não é celular nem smartphone. Aí eu pergunto, quantos de vocês usam isso para fazer ligação hoje? Ó, o pessoal que está em casa, não é que o pessoal aqui fugiu, não, é que eles não responderam, tá? Então vamos lá. Segurança digital. O que é isso? É como você tem seus dados preservados. Uma curiosidade, gente. Seu registro de nascimento, de casamento, sua conta bancária, seus bens, está tudo no digital. Vai ter um colapso digital se a gente não tomar cuidado.
O que vocês acham que é o medo do mundo digital hoje? Simples. Espera aí, deixa eu tirar uma foto aqui. E manda para o amigo. Quantas e quantas fotos são tiradas por segundo no mundo e botadas na nuvem? Ocupando o mesmo espaço da sua conta bancária, do seu registro de nascimento. Vocês já pararam para pensar nisso? O seu WhatsApp, quantas vezes você manda de letras, de informação, e quanto você manda de vídeo, de foto, de um monte de coisa. Então, segurança digital é algo fundamental na empresa. Aí você fala, mas para que isso vai impactar no varejo? Gente, você não deixa toda a história da sua loja num programa de computador? Desculpa, mas deixa eu falar a verdade. Muitas vezes você coloca um equipamento de última geração que ele precisa de um computador para ser lidado na sua loja. Esse equipamento, vocês muitas vezes conhecem, eu vou citar um deles que vai estar aqui, que é um tracer para traçar a armação. E ele é gerido por um computador. E quantas vezes a gente vai e pega um computador de 5, 10 anos atrás e a pessoa quer colocar o tracer naquele computador? É um conflito de tecnologia muito grande. Você pega um computador de geração muito antiga com equipamento muito novo. Eles não se conversam. Então tem que tomar cuidado. Todas as coisas vão estar na nuvem. Ok, isso a gente já descobriu. Leitura 3D. Isso significa dizer que vai ser feito um trabalho diferenciado para a construção do óculos e um Big Data de informações. Esse é o conceito da indústria 4.0. Mas o mais importante é que essa situação vai estar no varejo, porque agora nós vamos ter a ótica do futuro. E o que seria a ótica do futuro? Bom, atendimento. Os principais pontos do atendimento no futuro serão a informação. Gente, lembra que eu disse que você mais tempo é consumidor do que vendedor? Então vamos fazer uma reprogramação minha? O que eu busco quando eu vou comprar? É informação. Se você falar que é preço, não é. Porque primeiro ele pergunta do produto, para pensar na hora que você está vendendo. Porque primeiro ele pergunta do produto e depois é que ele pergunta do preço. E muitas vezes o vendedor já está focado no preço. Não, se esse cliente perguntar quanto dou desconto, eu já dou 10. Ele está pensando, o vendedor, no desconto antes de esperar uma pergunta do comprador. Tá? Então, repara uma coisa. Você vai, quando vai comprar, está andando lá e entra e vê na loja assim, 3 vendedores. Como é que você decide qual vai te atender? Você fala assim, aquele parece ser mais esperto, deixa eu falar com ele. Você já parou para pensar que você faz isso daí? Então, observe uma coisa. Vendedor do futuro não pode ter cara de paisagem. Que daí, quando o comprador passar na frente da loja, ele não entra, tem a cara de esperto. Que daí ele decide falar com você. Gente, o corpo... Pode falar mais alto. O corpo? Ok. Então vamos lá. Inovação é algo que você busca, com certeza. Inter-relação, mas não é inter-relação pessoal, não. É inter-relação entre você e o produto. Observe que as coisas que mais você tem carinho e carisma é aquilo que interage com você. E isso é fácil de descobrir. Hoje, a esposa vai para o quarto dormir sem o marido, mas sem o celular. De jeito nenhum. Porque o celular, ela vai falar, mas está a minha vida aqui, ó, eu falo com a minha mãe, eu falo com meu pai, eu consigo falar com meu filho, eu vejo o que aconteceu. Porque o celular, ele interage com você. É um negócio diferente. Ok? Do mesmo jeito que hoje, tem algumas pessoas usando um celular para assistir a esse trabalho. Ele está interagindo com alguém, quem sabe em qualquer ponto do Brasil, se tiver Oxalá, né, pessoal do Brás Cubas, fora do Brasil também. Que tecnologia tem fronteira, gente? Não tem. Revolução no atendimento pessoal para atendimento virtual. Hoje em dia é possível você ter um atendimento virtual. Quem é que já ligou para sua operadora de internet lá, ou qualquer coisa assim,
com algum problema e pega o telefone e está lá. Fale com poucas palavras o que você deseja. Aí você fala internet e você não fala mais nada que sabe que é uma máquina do outro lado. Então, não adianta reclamar agora. Então, de repente, certas coisas estão sendo feitas, um atendimento virtual, e você fala, não, isso na ótica não vai acontecer, mas você é um consumidor dessa tecnologia. Lembra que eu disse? Entre como consumidor para entender como é que você tem que trabalhar com o futuro. Informação. O consumidor busca informação com o vendedor, com isso é necessário a capacitação do vendedor. O vendedor tem que estar interagindo com o que está acontecendo no mundo agora. O vendedor ele vai ter que estar capacitado a atender um cliente que busca informação. Preço? Depende. Você é capaz muitas vezes de pagar mais caro quando você percebe que está tendo valores bons. Isso é fato. Aí você fala, na ótica também? Claro, mas vamos lá. Padaria. Eu conheço gente que vai 2, 3 quadras numa outra padaria e não pega do lado de casa porque o pãozinho daquela padaria é melhor. Alguém já fez isso? Ok? Então, significa dizer que em coisas pequenas mostrou para vocês grandes valores. Por quê? Um pãozinho pode ser pequeno, mas 5 quadras andando é um valor grande. Tá? Vamos lá. Inovação. O consumidor busca o novo. Desse modo, atendimento tradicional pode afastar o cliente. Não podemos ser um vendedor saudosista, do tipo, mas no meu tempo eu fazia isso. E eu tenho muitas pessoas assim. Muitas vezes você vai levar uma novidade, a pessoa chega e fala assim, olha, no meu tempo não era desse jeito. Gente, primeira coisa que vocês têm que entender. O tempo muda. E não é que muda, o tempo evolui. E o tempo revoluciona. Eu assisti uma vez um pequeno trecho da palestra de Mário Sérgio Cortella que disse exatamente um negócio assim. Ó. A gente tem que tomar uma decisão na vida, não pode ser velho, porque velho é coisa para jogar fora. A gente tem que ser idoso, porque idoso é para respeitar. Tem um jovem de 20 anos de idade com cabeça de velho. E tem idoso de 60 com cabeça de 20. Por isso que eu sou paz e vida longa. Tá? Ok? Então o que tem que fazer? Gente, tem que estar associado. Pensa naquilo, a tecnologia para você. O que te beneficia, o que te facilita. A tecnologia para o seu cliente. O que te beneficia o seu cliente, o que facilita para o seu cliente. Então vamos seguir adiante lá. O que nós temos aqui hoje? Atendimento totalmente inovador. Atendimento. Inter-relação. O consumidor busca um produto que entenda ele, as necessidades dele e interaja com ele. Pense sempre no celular, o que é hoje. Lembra que eu disse? É tudo na vida da gente. Olha, eu vou colocar uma situação bastante interessante. Muitas vezes eu ia para uma reunião e por causa do trânsito de São Paulo parava. E eu ligava lá para o meu cliente, tô atrasado, o trânsito está parado. E aí eu dava desculpa. Você sabe que eu sou um cara tecnológico, né? Eu transferi essa desculpa, você sabia dessa? Não, e você de casa aí, tá? Tampa os ouvidos que eu vou contar pro pessoal aqui, tá? Hoje em dia fala, segundo o Waze vai demorar tanto, tá? Eu transferi a desculpa para a tecnologia, né? Então vamos lá. Gente, isso significa dizer que a Nike, eu vou citar para vocês entenderem o que eu vou colocar depois. Ela já está no futuro. Ela está desenvolvendo um programa que o celular é capaz de perceber o seu pé em 3 dimensões e produzir um tênis e fazer esse tênis para você. Isso é uma revolução no atendimento. Isso significa dizer que você vai ter realmente aquele calçado que vai ser bom para o teu pé. Peraí, se a Nike está pensando nisso, será que isso não cabe para nós na ótica? Como é que esse processo pode caber na ótica para a gente? Então vamos lá. Revolução no atendimento. Pessoa versus atendimento virtual. Entrada da inteligência artificial, resolvendo dúvidas ou mesmo a orientação das escolhas. Se você vê no YouTube, se você colocar no Google o programa Watson da IBM, você vai ver o quanto ele faz pelas pessoas hoje.
E é capaz de que, quem sabe, daqui a 5 anos, se o pessoal do Brás Cubas me convidar assim, Honda, a gente quer fazer com você uma palestra, mas falando o palestrante do futuro. Quem sabe eu vou ser um personagem de uma realidade aumentada, como os coreanos botaram lá no estádio de futebol um dragão voando. Daí vai ser diferente. O professor Gustavo vai continuar em Salvador, porém a imagem dele está dando palestra aqui. Uma holografia, exatamente. Plataforma de consulta virtual, onde podemos esclarecer dúvidas como, por exemplo, para que serve uma lente polarizada? Isso não vai ser mais a gente, de repente uma plataforma vai estar fazendo. Tá? Posso usar essa lente em que momento? Isso vai ter uma plataforma fazendo. Estrutura. As lojas terão um apego futurista, displays ou materiais de ponto de venda interativo, vitrines virtuais, quem sabe. Não teremos espelhos, porque espelho é algo do passado. Quem sabe você possa filmar ele, colocar ele de terno naquele óculos, depois colocar uma roupa de esporte com aquele óculos, mostrar que não é legal, faça um óculos esportivo quando você vai para a academia. Faça. Já pensou que fantástico uma ferramenta dessa para eu mostrar para o cliente? Tira uma foto sua, você está aí de roupa de trabalho, mas o meu programa te coloca de terno, aí com aquele óculos, não combina com o terno, mas imagina, as mulheres então seria fantástico, quantos sapatos você tem? De quantas cores? Ó, a mulher combina a bolsa vermelha com o sapato vermelho e vai com o óculos preto. Gente de casa, não é que o pessoal saiu, não, eles estão aqui ainda, tá? Projetos futuristas. Então, hoje você tem um dos grandes pontos de venda, a loja da Apple, com certeza, e hoje tem carrinhos de mercado inteligente que você coloca o produto e é capaz de dizer quanto você está gastando, que peso que é e outras informações sobre produtos. Displays interativos. Tudo que for fazer precisa caber na palma da sua mão. Precisa ter tecnologia. A gente criou um programa que é capaz de... Eu não vou conseguir mostrar para vocês de casa, mas se um representante da empresa onde eu trabalho, por favor, peça para ele te mostrar como o celular interage com essas imagens. Porque a gente dispara um aplicativo em cima dessas imagens para vocês verem. Depois, para quem está aqui na plateia, depois a gente mostra rapidinho isso daqui, tá bom? Então, nesse ponto eu fico devendo um pouquinho. Vitrines virtuais, realidade aumentada. Isso significa dizer que, quem sabe, você possa levar a loja dentro da casa da pessoa. Imagina, hoje em dia, você leva simplesmente um site de e-commerce. Se eu conseguisse levar minha loja para dentro da casa do cara, para o cara poder, como se estivesse andando dentro, seria algo fantástico. Por isso que eu falei que o Brás Cubas me deu um desafio muito grande. Não é a ótica daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. É a ótica do futuro. Então, por isso que eu disse também que pode ser que eu não veja acontecer o que eu estou falando, mas é a minha previsão do que pode acontecer. Tá? Dessa forma, através disso, ele vai poder navegar dentro da tua loja, verificar como é que está, e isso é possível? Sim. Nas lentes, recursos que antes não tínhamos, a real adaptação do produto, seja em visão simples, multifocais, ocupacionais, especiais, perfeita interação com a pessoa. Isso significa dizer que pessoas como essa, se vocês olharem para o olho direito, parece que ele vai descer para a visão de perto, ele sai um pouco para a temporal e desce na mesma linha, ou seja, não tem convergência. Agora, observe o olho esquerdo dele. Parece que quando ele olha para perto, vai para a ponta do nariz. Então, a pergunta é, se o comportamento de cada olho é diferente, por que a lente tem que ser iguais para os dois olhos? E como é que você quer que ele enxergue, tendo o comportamento do olho diferente, que enxergue bem usando o mesmo óculos? É simples, né? O pior que eu ensinei isso, falava para o meu aluno assim, quando a pessoa fala assim, tá meio estranho, não se preocupe, faz cara de tranquilidade e fala para ele, não se preocupe, é só acostumar. 2 semanas e você está bem, não era isso? Mas não, hoje em dia, se você passar essa informação e a empresa que produz lente tiver um grande programa, ele pode programar que no olho direito o campo de longe e o campo de perto estejam alinhados, para quando o cliente com o olho direito olhar para baixo, estar lá o campo de perto, e o olho esquerdo tem uma inclinação maior. A isso a gente chama de lentes personalizadas.
As lentes personalizadas, na minha opinião, não existem, porque a palavra personalizado diz respeito à pessoa e não à lente. Então, se eu não tenho informação da pessoa, como é que eu posso ter uma lente personalizada? Com isso, projeto para a sua necessidade. Tá, recursos. Nas armações. Imagine você tendo a realidade aumentada nas armações. Para o seu cliente escolher o óculos e poder definir qual tipo de armação seja melhor. Como é que você consegue isso? A realidade aumentada juntaria as anatomias faciais do cliente. Então, imagine eu tendo um celular, como a Nike fez, ou um tablet, pegar a pessoa, mostrar de frente, de lado, totalmente saber qual que é a largura do nasal, qual que é a altura, onde é que está o olho, fazendo uma análise completa para o projeto da lente e da armação. Dessa forma, o que ele faz? Daí, no banco de dados do software, ele ingere ou insere esses dados e aí abastece uma impressora 3D. Como é que é, Honda? Olha, já pensou se daqui a 10, 15, 20 anos a gente pudesse ter projetos de armações dentro de um banco de dados do seu computador, uma impressora 3D do seu lado, que nem a Nike fez, mede exatamente o tamanho do rosto, como a Nike fez com o tamanho do pé, joga num programa de computador, escolhe a cor que ele quer, o formato, manda imprimir em 3D. Aí você não teria só a lente personalizada, você teria um óculos com armação todo personalizado. Será que é pensar muito audacioso? Pode ser, mas a gente não pode duvidar. Tá? E aí você teria o projeto, teria o software, teria tudo programado e teria uma impressora 3D fazendo a armação que você quer. Com isso, disponibilidade. Certas inovações estarão presentes em alguns meses ou já estão sendo implantadas. Como eu disse, você ter interatividade do seu consumidor final, de você, com a indústria, através do seu celular, isso já é possível. Outras ainda vão demorar. Só não podemos deixar de nos atualizar e ver sempre para o futuro. Hoje as fronteiras não são físicas, né? Você vai para tudo quanto é lugar. As escolas tradicionais de ótica precisarão ser atualizadas com o que a nova tecnologia permite. Por exemplo, você que está em casa, nos assistindo. Isso é uma tecnologia fantástica. No momento que é mais importante para você, você vai assistir esse vídeo. Para quem não está assistindo presencialmente, nós vamos ter ele disponível, não vai ter na plataforma de vocês. Significa dizer que vocês que estão aí em casa, convide o seu colega. Ele fala, não tenho tempo hoje. Fala assim, vagabundo, amanhã você pode. Nas escolas tradicionais, essa nova tecnologia vai fazer com que a informação chegue muito rápido para quem precisa. Isso significa dizer que tablets, eles vão substituir muitas vezes ferramentas que eram fantásticas. Por que eu digo fantásticas? Porque no meu tempo eu tinha que fazer conta no lápis. Até que a gente conseguiu dinheiro para comprar uma calculadora. Eu já achava o máximo. Imagine hoje com um tablet capaz de fazer um monte de coisa. Percepção do consumidor. Ao perceber que recursos que estão e não tinham antes, eles vão começar a exigir cada vez mais. Isso significa dizer algumas coisas. Vamos lá. Algumas coisas irão se manter tradicionais, outros irão buscar soluções cada vez mais inovadoras. Vendedores, estamos na era da informação. Esse daqui é um recado que eu deixei porque é muito importante. As feiras e exposições de óticas parecerão cada vez mais com feiras de tecnologia. Eles vão estar te oferecendo soluções tecnológicas. Peças e coisas assim, vão precisar? Vamos. Mas o que a tecnologia é capaz de fazer por você é importante. Repare uma coisa interessante. Eu vi que nas últimas feiras, mais e mais empresas que promovem tecnologia, como por exemplo, programas que administram lojas, não é? Antigamente só tinha um, depois apareceu 2, hoje já tem vários oferecendo para vocês programas para administrar lojas, cada um com o seu recurso. Aí vai ser importante você avaliar o que é melhor para você, tá bom? O que pode acontecer? Antigas bibliotecas e antigas videotecas hoje podem ser bancos de dados digitais. Alguém aqui que gosta de Star Trek já ouviu falar de holodeck?
Ou seja, um deck, uma sala onde tudo é por holografia. Isso significa dizer que essa sala de treinamento, essa sala de transmissão, eu poderia transferir diretamente para a sua casa. E isso daí teria um professor, como está aqui, lá no meio de um deck, e você assistindo, e aí de repente apareceria um colega que está, por exemplo, em Salvador, sentado do lado da sua cadeira, de repente aparece um assistente lá do Rio Grande do Sul, na sua cadeira, o Brasil inteiro caberia nesse holodeck. E o palestrante também. Vamos lá, isso é possível? Já está sendo testado. Visão do empresário. A primeira providência é a conscientização. O empresário precisará mostrar à sua equipe de colaboradores de que o treinamento não é mais uma escolha, e sim uma necessidade. Pois é o cliente que exige, e não você. Olha, gente, uma coisa que é importante. Quando você vai fazer um treinamento numa loja, muitas vezes o colaborador seu fala assim, poxa, vai ter um treinamento hoje, vou me atrasar para chegar em casa 10 minutos, 15 minutos. Você, como empresário, tem que mostrar que não é você que está pedindo para ele ficar, é o cliente dele que pede para ele saber cada vez mais. Porque isso, você como consumidor, pede do vendedor que te atende. Dessa forma, a segunda providência é a capacitação. Você já sabe, precisa haver uma conscientização. Agora vamos capacitar. O empresário precisará oferecer recursos para que seus colaboradores possam se capacitar. Mas os colaboradores têm que saber que têm que se capacitar. São Paulo vive um negócio curioso. Você tem, não sei bem os dados, mas algo em torno de, sei lá, 1 milhão e meio de desempregados. E tem 700 e tantos mil empregos à disposição. Quando um jornalista perguntou por que tem tanto desempregado e tanto emprego, ele falou, porque não são capacitados. Então, a capacitação não é uma necessidade da empresa, é uma necessidade também do profissional moderno. Terceira providência é a atualização. Não adianta só capacitar, você tem que estar atualizado com o que tem no momento. Aí o empresário vai precisar se atualizar e o colaborador também. A quarta providência é o mais importante. Não adianta você ter consciência, você se capacitar, atualizar, porém não agir. É necessário você colocar em prática e agir. Isso significa dizer que, olha só que coisa curiosa, eu sempre tive a oportunidade de dar treinamentos, palestras para público visível. Eu estou vendo vocês aqui. Agora eu tenho que aprender a enxergar você em casa. É o público invisível, mas que tem que interagir comigo também. Então, uma boa noite, muito obrigado para vocês também. São 3 as condições do profissional do setor hoje. Os bloqueios. Os bloqueados são aqueles que acreditam que tudo sabem. Então, muitas vezes você vai oferecer uma novidade e ele fala, não, disso eu já entendo. Calma lá, você entendia. Hoje tem coisas novas. Os despertados, que eu chamei assim porque eles descobriram que sabem pouco. Então, esses vão buscar correr atrás da informação. E os que estão agindo. Se já tem gente agindo, como vocês que estão sentados aqui assistindo a esse trabalho de hoje, amanhã nós temos mais 2, né? O professor Leandro e o professor Marcelo estarão aqui. Então significa dizer que vocês aí de casa e vocês aqui do público já tem 4 profissionais com 4 cabeças, 4 visões, 4 percepções diferentes que você pode pegar e verificar o que é melhor para você. E aí você já está no terceiro estágio, já está no agindo. Para concluir, vou contar uma história, porque essa história tem a ver com o momento de agora. História de 2 rapazes, não é dos rapazes, né? 2 rapazes e um leão na jaula, que estava lá no meio da praça, porque o circo não podia mais cuidar do leão, abandonou o leão. O leão já estava há 1 semana sem comer. Quando esses 2 rapazes estavam andando na praça, como é que você acha que o leão viu? Comida. Aí de tanto se debater, o que aconteceu? O leão que estava preso fugiu. Rapidamente, dos 2 rapazes, um sentou e começou a rezar.
O outro sentou e começou a amarrar o tênis. Nesse momento, o que estava rezando bateu no rapaz que estava amarrando o tênis e falou assim: para, reza, pede perdão dos seus pecados, porque você acha que vai correr mais que o leão. O rapaz que estava amarrando o tênis falou: e quem disse que eu tenho que correr mais que o leão? Tem que correr mais que você. Se eu correr mais que você, o leão não me pega. Gente, vocês que estão aqui, vocês que estão em casa, com certeza vocês estão amarrando o tênis. Enquanto tem muita gente rezando para que amanhã um cliente entre na loja e compre. Gente, é assim, ó. Tem gente que é tecnológico, tá? Então o que acontece? A tecnologia veio, a zebrinha lá falou: peraí, eu não corro mais que o leão, mas eu tenho tecnologia para fazer acontecer mais rápido. Num vídeo muito interessante, quem quiser aí, procura no YouTube, é uma propaganda de graça para eles, mas é porque vale a pena. É a 4ª Revolução Industrial, IBM. É um vídeo que mostra o que vai acontecer no futuro de tecnologia, que eu uso para mostrar para as pessoas, para impactar do que pode ser. E aí, quem sabe, alguns de vocês de casa e de vocês aqui da plateia, comece a imaginar que o que eu passei hoje para o futuro também possa acontecer. Gostaria de agradecer ao pessoal da Optiview que me liberou estar aqui. A Optiview é uma empresa que trabalha com lentes e fazer um convite diferente. Tecnologia pode ser mostrada. E a todos que estão aqui presentes, todos que um dia passarem por São Paulo, entrem em contato conosco que a casa está aberta. Vocês podem entrar lá e conhecer a empresa, ver que tecnologias tem e o que tem para oferecer para vocês. Aos meus grandes amigos da Brás Cubas, poxa vida, pela lembrança, pela oportunidade e pelo carinho, que vocês não sabem de casa, mas assim que eu cheguei já fui, sabe, agraciado com grandes amigas e amigos aqui, né, que eu tenho nessa casa. Não é nem uma escola, é uma casa, porque são grandes amigos meus. Então, muito obrigado, e aí devolvo a palavra para a continuação aqui do projeto. Obrigado, hein? Quero agora agradecer ao professor Honda e quero presenteá-lo justamente por ter vindo com muita disposição para abrir os nossos ollos para o futuro. Professor Honda, por favor. Poxa vida, que surpresa. É um presente do futuro. O senhor só vai saber quando abrir. Então vamos abrir. Vamos abrir. Ah, é uma bola de cristal? Será que é puxando aqui? Eu acho que é um presente. Eu acho que ainda sou meio que do passado, né? Acho que é rasgando mesmo aqui. Vamos fazer assim. Tá saindo, tá saindo. Um pouquinho mais de paciência aí, gente. Gente, por mais que eu pensei no futuro, não pensei numa solução para cortar esse negócio. É fácil aqui, né? Para cortar isso, uma tesoura resolveria, né? E não precisaria de computador. Coisa do passado, mas porém com uma... Nossa, olha só. Agora eu vou precisar de ajuda aqui, dá licença. Vou colocar no chão. Olha só que legal, que lindo. E ó, passado e futuro presente junto, né? Ô, professor, muito obrigado, hein? Muito obrigado mesmo. Foi uma honra obrigado aí, professor. Muito obrigado mesmo. Mais uma vez agradecendo ao professor Honda, né, e a empresa Optiview aí por ter liberado o professor para trazer essa palestra. Quero só informar. Ah, ok. Que bom, nós temos uma pergunta aqui. Qual o tempo estimado para se tornar um consultor óptico? Só um instante. Por favor. Bom, é assim, ó. O que eu colocaria como experiência, tudo bem?
Então, se você for para uma escola formal, aí é o tempo normal de um curso. Mas o que muda é assim, ó. Se você estiver dentro de uma empresa onde você tenha grandes possibilidades, isso você vai se tornar um consultor óptico muito mais rápido. Como é que eu digo isso? Se vou colocar da seguinte forma. Você trabalha numa ótica onde você atende 1 ou 2 pessoas por dia. Então você conta com aquilo que o professor Gustavo falou, que é da experiência para construir o conhecimento. Então você teve 1 ou 2 modelos de atendimentos diferentes. Se você de repente tiver a oportunidade de trabalhar numa ótica onde você atenda 10, 15 pessoas por dia, aí esse tempo é mais curto porque você vai passar por dificuldades mais tempo. Mas o mais importante é você também entender e desfrutar da experiência dos outros. Vai lá e pergunta o que eu faria, o que eu poderia produzir de conhecimento para que eu possa ser um consultor. Agora, na prática, você não poderia dizer que menos de 1 ano seria suficiente. Eu conheço pessoas também que com 6 meses se tornaram excelentes vendedores, até por conta de que ele ia sempre perguntar. Tem um amigo meu que fala, nossa, eu não aguento mais esse rapaz, porque toda vez na hora do café ele fala assim, você vai tomar café? Vou junto. Aí eu falei, o que você fez? Parei de tomar café. Não, rapaz, vai lá, ensina, mostra para ele vai colaborar muito. Mas você que fez essa pergunta, associado ao seu desempenho e esforço, eu diria que o tempo proporcionalmente menor. Tá bom? Outra coisa, hoje tem grandes palestrantes e professores nos vídeos no YouTube, use disso, aprenda com eles. Isso daí, com certeza, vai encurtar também. Mas não se esqueça, faça a experimentação. Um exemplo prático, simples. Eu tenho um cliente, uma venda. Aí eu fui lá, peguei o pupilômetro uma vez, fiz uma medida. Parei. Eu tive uma experiência, mas tem 15 funcionários na minha empresa. Vou lá e tiro dos 15. Aí eu tenho 16 experiências. Então, replicar o que você fez é ser treinado. Tem gente que tem o princípio de que treinamento não é necessário. Será? Se fosse assim, grande jogador de futebol não passava mais tempo treinando do que jogando. Campeões olímpicos passam 4 anos treinando para muitas vezes em 10 segundos decidir uma campanha. Então pense nisso, tá bom? Espero que eu tenha respondido de forma adequada para você. Muito obrigado pela pergunta. Mais uma vez, professor, muito obrigado. Palmas para o professor Honda. Obrigado. Obrigado mesmo, professor. E aproveitando o que o professor Honda acabou de comentar, sintetizando, falando sobre o curso, que amanhã nós falaremos sobre o híbrido, é que a gente vai justamente dentro da proposta do híbrido trabalhar a questão teórica e a prática, né? Onde você ali, aprendendo de forma virtual, pesquisando, percorrendo o caminho do conhecimento teórico, na sala de aula você vai ter experiências, simulados da realidade. E isso faz com que você tenha, dentro disso, uma experiência completa. Porque não adianta só ter a experiência sem ter a base teórica, também não adianta ter só a teoria sem as experiências, e é isso que o híbrido vai proporcionar para você. Portanto, se você tiver um interesse, você aí de casa quiser conhecer o Polo, mais uma vez, eu dou ênfase, nos visite, Avenida Paulista, 509, no 18º andar. Será um prazer e uma honra recebê-lo lá. Quero mais uma vez agradecer aos palestrantes dessa noite e dizer para você que nós estamos em todo o Brasil. Isso só mostra a relevância da óptica e da optometria dentro do nosso país. Como bem falou o professor Gustavo, o optometrista é o profissional muito importante dentro dessa estratégia de cuidador primário da visão. Por isso, queridos, eu os aconselho a quem quiser amanhã comparecer aqui na aula presencial, é só ligar no número 976080223, repetindo, 976080223, falar com a Inara, se você quiser aqui amanhã comparecer na aula presencial. No entanto, se quiser continuar aí no conforto da sua casa,
Amanhã teremos 3 palestras, eu vou falar um pouco sobre o híbrido. A presidente do Conselho de Óptica e Optometria do Estado de São Paulo, a Daniela, estará falando sobre as ações da optometria, as ações do Conselho dentro da optometria no país inteiro. E teremos aqui o Dr. Leandro, que ele é especialista em neuro. Ele vai trabalhar um pouco sobre visão e a questão neurológica. Portanto, não percam amanhã, nesse mesmo horário, às 7h30 da noite, às 19h30. Será um prazer tê-lo aqui. Não só o presencial, como você que está online. Me parece que há aqui mais uma pergunta. Olha que bom. O Luiz Henrique do Amaral Marques, ele pergunta: professor, o senhor acha que na era digital as lentes estão acompanhando essa evolução, com usuários cada vez mais necessitando da média distância e perto? Oi? Ô, Luiz Henrique, agora sim. Então, olha só. 3 pontos são importantes para você saber dessa pergunta sobre a questão das lentes digitais, a média distância, que é fundamental, e as medidas necessárias. Mas vamos lá. Uma lente de alta qualidade, ela depende de máquina, software e de pessoas. Não adianta a máquina conseguir fazer se o software for limitado. Não adianta a máquina ser de última geração e o software não conseguir. E as pessoas não souberem operar. Então eu diria sim. Mas existe uma coisa curiosa que você tem que levar em consideração. Olha só, o multifocal foi construído e literalmente atendeu muito bem a gente até há uns 10 anos atrás. Essa sua pergunta é uma pergunta moderna. Quando você fala que as pessoas estão reclamando da meia distância, é porque há 10 anos atrás, para trás disso, a gente não usava meia distância. Eu mesmo, quando ensinava a vender multifocal, ensinava meus alunos a falar: fala para o seu usuário que ele vai enxergar bem de longe e bem de perto, e não usava a meia distância. Mas hoje a vida moderna faz com que você necessite. Você tem a meia distância em casa, porque computador hoje você tem em casa, antigamente não tinha. Até no banco você tem uma tela eletrônica que interage com você. E antigamente tinha gente que tinha medo do totem, tá? Então, se você tiver no seu fornecedor esses 3 pontos principais, se a máquina for boa, se o software atender e as pessoas souberem o que fazer, você encontra a solução. Uma coisa que é muito importante, existem os chamados lentes ocupacionais, que agora você precisa entender que também faz parte da vida moderna. Olha, gente, não tem como a gente imaginar... por exemplo, você de casa e vocês que estão aqui. A gente fez aquela brincadeira antes de que pode haver um programa no futuro que coloque você com uma roupa de ginástica e mostrar que aquele óculos não combine e você conseguir oferecer para o seu cliente um segundo óculos. Na profissão também vai ser a mesma coisa. É possível a gente projetar o que ele precisa e de repente chegar à conclusão que para naquele local do trabalho dele é importante um óculos ocupacional. E isso é fundamental, eu diria que isso é essencial. Imagine se você tem um cirurgião cardíaco que reclama de meia distância perto. Quando todos os monitores que processam e administram a vida da pessoa estão numa distância mais próxima, mais metade, e o de perto. E é melhor ter um ocupacional naquele momento do que um multifocal. Então, o que eu diria para você é o seguinte, ó. Faça o seguinte, converse com o seu fornecedor. Vocês se conversando, ele vai dar a melhor opção. Em alguns casos, você vai conseguir atender a meia distância com multifocal. Em outros, vai ser sugerido um ocupacional. Para cada um deles tem uma solução. A solução só não está na tecnologia, ele está também no que a tecnologia oferece.
E a tecnologia hoje em lentes oferece diversidade. A diversidade é a palavra do futuro, tá bom? Espero ter atendido a sua pergunta aí. Mais uma vez, professor, muitíssimo obrigado. A Helene, inclusive, havia perguntado sobre a questão, fazendo o curso, né, de tecnologia em óptica e optometria, teria que fazer um curso técnico para ser óptico. Não, você uma vez fazendo o curso na Brás Cubas, você já tem a titulação de óptico a nível superior. Tá? Agora, nesse momento, a gente encerra para dizer que amanhã a gente vai continuar falando sobre esse assunto. Vai ser um prazer enorme tê-los aqui novamente presencial e você aí da web. Vai ser um prazer enorme estar conectado com a gente. Vocês que estão aqui, fiquem para um coquetel que a gente preparou para vocês. E você da web, foi um prazer imenso estar contigo e nós nos veremos amanhã. Eu falarei sobre a questão do híbrido. A professora Daniela, que é presidente do Conselho, falará sobre as ações do Conselho, e o professor Leandro vai falar sobre visão e a parte neurológica. Um abraço e até amanhã.